17 de Samuel, capítulo 17 do profeta Samuel. Não deixe nada bloquear o seu coração, a sua mente. Não deixe que nada te distraia. Não deixe que nenhum pensamento do passado, do futuro possa interferir no seu entendimento, porque Deus espera que nós entendamos aquilo que Ele fala conosco. Uma palavra sem entendimento pode gerar emoção, mas não gera transformação. Se eu falar muitas línguas estranhas aqui no público, muitas línguas estranhas, se eu sapatear e pular e pá, mas não falar nada que você entenda, o que Paulo falou? Ele diz assim: eu dou graças a Deus que eu falo línguas mais que vocês todos. Paulo disse, mas é preferível falar 5 palavras que vocês entendem, é Paulo quem disse, do que 5.000 que vocês não entendem. Estava se referindo às línguas estranhas. Depois ele disse que as línguas edificam a si próprio. Então, na hora da ministração, irmãos, é bom que a gente abra o coração e você peça em particular: Senhor, me dê uma palavra, Senhor, fala comigo, uma palavra que eu preciso. Todos nós, irmãos, diariamente, nós precisamos efetuar mudanças na nossa vida. Todo dia a gente tem que mudar um bocadinho. Todo dia a gente tem que fazer um esforço a mais. Porque se a gente não faz um esforço diário, não toma as decisões diárias, a gente vai andando para trás e corre o risco de voltar muito para trás e ficar atrasado, e Jesus voltar a gente ficar. Então é bom que a gente ouça a palavra de Deus, permita que o Espírito Santo ministre no seu coração, e assim nós seremos abençoados. Quantos podem dizer amém? Amém. 1 Samuel capítulo 17. Nós vamos ler 2 textos, ou 2 versículos. O primeiro está no capítulo 17, versículo 29. E o segundo está na última parte do versículo 39. O 29 e o 39. O 29 diz assim: Davi dizia: o que eu fiz agora, porventura não há razão para isso? Pode repetir comigo? Então diz Davi: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? O último texto está no 39. Leamos então todo o texto e o final os irmãos repetem. E Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. Última parte, vamos ler juntos? E Davi tirou aquilo de sobre si. Mais uma vez. E Davi tirou aquilo de sobre si. Mais uma vez só. E Davi tirou aquilo de sobre si. Aleluia. Senhor nosso Deus, obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado por este momento que o Senhor proporcionou a cada um de nós de podermos ser ouvintes da tua palavra. Fala conosco, Senhor. Eu, em especial, não sei, Pai, o que o teu povo precisa ouvir, Pai. Mas o Senhor conhece cada coração. O Senhor conhece o particular de cada um, Senhor. E a tua palavra, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que a espada de 2 gumes. Penetra então, Senhor, até a divisão da nossa alma, do nosso espírito, das nossas juntas e das nossas medulas, e faz-nos, ó Deus, permite-nos, ó Pai, discernir que pensamentos temos no nosso coração, para que possamos, ó Pai, através da tua palavra, sermos abençoados. Amém. Meus irmãos, todos nós conhecemos o texto do capítulo 17. Eu teria que fazer um esforço muito grande para pregar esse texto de uma forma diferente, para não ser enfadonho, porque todo mundo já sabe. Davi pegou as pedrinhas, lutou com o gigante, venceu o gigante, cortou a cabeça do gigante, mas há tantas mensagens nesse texto que eu não consigo esgotar, irmãos.
Já ouvi muitos pregadores pregar esse texto, já preguei lugar de ver esse texto, mas não esgoto. A mensagem de Deus, ela sempre vem nova no texto sagrado. Aqui nós conhecemos uma história, irmãos, de um jovem destemido, um jovem crente, um jovem sincero, um jovem que alcançou um título de um homem segundo o coração de Deus. Talvez pelas formas que ele se aproximava de Deus, quebrantando a sua alma, chorando, arrependido, confessando, reconhecendo. Davi, ele era muito sincero com Deus. Toda vez que ele ia falar com Deus, ele nunca chegava pedindo, ele chegava louvando, agradecendo, e chorando, e falando para Deus da sua insignificância, das suas misérias, e do caos que ele vivia, das suas fraquezas. Então, Deus gostava de Davi por causa do seu coração. A história diz, irmãos, que Davi não era filho ou não era irmão legítimo de Eliabe e dos demais irmãos. A história que é importante para Israel, mas não é bíblica. A Bíblia dá uns vestígios desse fato, que Jessé teve um filho com outra mulher, e a mulher abandonou o filho, e Jessé teve que cuidar desse filho, que não era filho da sua esposa. E Davi ficou entre os irmãos. Ele era diferente o seu aspecto, ele era ruivo. Uma pessoa ruiva na época não podia alimentar a esperança de ser descendente do Messias, porque o Messias viria também como sacerdote, e sacerdote não podia ter defeito. Hoje isso até é bonito, mas na época ter sardas e ser ruivo era um defeito, era um problema sério para a sociedade. Todavia não podia alimentar essa esperança. Como ele não era filho da esposa de Jessé, não era filho legítimo da mãe que cuidava dele, Jessé deixava ele no campo, cuidando das ovelhas. Nós sabemos que quando Samuel recebe a mensagem de Deus, Samuel é convocado por Deus a ir até a casa de Jessé. Deus começou a observar os atos de Saul, e Deus não estava gostando muito de Saul, e disse a Samuel. Samuel ouviu, mas Samuel ainda ficou com dó de Saul, e Deus disse: Samuel, até quando terás dó de Saul? Eu já o rejeitei. Deus rejeita Saul exatamente porque Saul não obedece a Deus. E a Bíblia diz que Deus diz para Samuel: enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos eu tenho escolhido um rei. Aleluia. Samuel vai então até Efrata, a cidade de Davi, Belém. Deus me deu o privilégio de entrar por Efratas, passar perto do túmulo de Raquel e entrar na cidade que tem muitos árabes, muita comida pesada, muitos árabes ali. Uma grande muralha separa a cidade das outras. Samuel chega na casa de Jessé, comete um grande equívoco. E olha que Samuel era um profeta de Deus, e a Bíblia registra no capítulo 3, verso 19 do seu livro, primeiro livro, dizendo que Samuel crescia e o Senhor era com ele, que nenhuma de suas palavras caiu por terra. Deus fez cumprir tudo aquilo que ele falara. E olha o engano que ele cometeu, irmãos. Ele veio, o filho, o primeiro, número 1 de Jessé, ele diz: aí está o rei. Acho que os olhos dele brilhou na hora, né? Que rei formoso, tem pinta de rei. Não sei como que é, mas deve ser alguém bem malhadão, assim, que nem sai, não é? E aí ele falou assim: está o rei, prepara o chifre com azeite, e quando ele vai ungir, Deus chama a atenção dele. Quem sabe o segundo também? Deus fala: não é esse. E ele começou a insistir no terceiro, Deus fala: não é esse. Deus então fala: Samuel,
você atenta para a aparência, Samuel. Eu, Senhor, não vejo como vê o homem. O homem olha para aquilo que está diante dos seus olhos, mas eu, Senhor, olho para o coração. Ele olhou os demais, porque só eram 3 de Jessé que acompanhavam a Saul. Ele pensou, os outros não são soldados, mas vamos lá, né? Está na casa de Jessé, um dos seus filhos. Jessé não havia convidado Davi para essa reunião. Certamente Jessé pensou, Davi não pode ser. Davi não pode ser. Porque certamente o Espírito Santo deve ter falado com ele, chama Davi. Ele respondeu, quantas vezes nós discutimos com Deus? Deus fala assim, não é assim. E às vezes é o Espírito Santo que está te orientando, está falando com você. E ele não traz Davi. E quando acaba seus filhos de Jessé, Samuel fica preocupado, será que eu fui enganado? Será que eu ouvi e achei que foi Deus, não foi? Ele fala, acabou os seus varões. Oh, que vontade que Jessé tinha de falar, acabou. Mas ele também tinha a ambição de ter um filho rei. Não é possível que Davi. Vou ter que chamar ele. E manda chamar Davi. Quando Davi aparece pela porta do fundo, o Espírito Santo fala com Samuel, pode ungir esse, que é esse. Aleluia. A Bíblia nos diz, irmãos, no versículo do capítulo 17 aqui, que a partir daquele momento, o Espírito do Senhor, 16 e verso 13, então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu no meio de seus irmãos, e desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Antes que eu fale da guerra, da batalha, do confronto de Davi com o gigante, mas é bom a gente lembrar algumas coisas que aconteceu com Davi. Será que Davi, na sua natureza humana e falha, ele deve ter pensado, agora o negócio vai ser diferente. Agora eu quero ver quem vai barrar na minha frente. Porque Davi, irmãos, quando ele vai enfrentar Golias, ou quando ele vai levar pão, torrada e queijos para os seus irmãos que estavam na peleja, assim o seu pai mandou, ele vai no intuito de levar alimento para os soldados, para o chefe de soldados, para os seus irmãos. E o pai diz, olha, vê se os teus irmãos estão bem. Só que ele vê um homem, irmãos, no momento que ele chega, ele vê um gigante de 6 côvados e um palmo, 3 metros de altura, afrontando o exército de Israel, e ele percebe que todos os soldados estavam com medo, estavam se acovardando, estavam com medo daquele homem. Você sabia que o crente tem que conhecer a voz do diabo? Pastor, tem que conhecer. Não, você tem que conhecer a voz do diabo também. É por isso que Deus permite o crente ser tentado, irmãos. A tentação, a provação, faz parte do nosso contexto espiritual. Tentação faz parte. Até o dia do arrebatamento, você vai ter que conviver com essas afrontas. Temos que conhecer a voz dele. Não é o tom da voz, não é o timbre, é entender e discernir que é ele que está falando, porque ele imita a voz de anjo, imita até a voz do Espírito Santo. Estou contigo, meu filho. Ele imita também e te dá uma direção errada. O crente tem que saber conhecer a voz do maligno para não ouvir a voz dele. Na hora ele entendeu, isso é voz de inimigo. Esse homem é incircunciso. Interessante que Davi, irmãos, no percurso da sua vida, ou logo quando recebe a unção pelo profeta, o Espírito se apodera dele, só veio dificuldade na vida de Davi, irmãos. Porque não podemos nos enganar, irmãos. Deus não te enche à toa. Deus não te batiza com o Espírito à toa.
Deus não perdoa os seus pecados por nada. Ele quer que você se torne uma coluna. Ele quer que você resista. Ele quer que você seja forte. Ele quer que você não arrede o pé com o peso que é depositado sobre você. Deus não nos chamou para ser mole, irmãos, para ser covarde, para ser medroso. A não ser que alguém diga assim: pastor, eu quero ser um derrotado, eu quero perder todas as batalhas e quero ir para o inferno. Aí sim. Agora, se você quer ir para o céu, quer ser vitorioso, quer receber as bênçãos de Deus, quer que a palavra de Deus se cumpra na sua vida, você terá que ser firme. Diga assim: eu vou ser firme em nome de Jesus. Porque senão o tempo passa, irmão. O tempo vai passando, e o maior inimigo hoje nosso é o tempo. O tempo vai tirando marcas de fracasso na sua vida, de derrota, por causa de indecisões, por causa de medo, por causa da covardia, por causa de nós não termos coragem de confrontar aquilo que está nos ameaçando, crendo que Deus é maior, que Deus é poderoso, que Deus está conosco, e que nós temos a marca de Deus, e que o mundo, irmãos, e que o nosso inimigo, ele é um incircunciso, ele não tem poder de vitória sobre nós, porque sobre a nossa vida está a marca do sangue de Jesus. É assim que Davi cria. Deus nos dá uma grande motivação, irmãos. Deus não é injusto, Deus não é incoerente. Ele diz: se você quiser, se você ouvir, comereis o bem desta terra, eu vou te abençoar. Jesus diz assim: se você renunciar tudo por amor a mim, eu abençoo você 100 vezes aqui, por fim a vida eterna. Olha que motivação, salvação. Davi ouviu eles dizerem: olha, quem vencer o filisteu, o rei vai enriquecê-lo, sua família ficará livre de impostos, e o rei vai dar uma de suas filhas para casar com ele. Que motivação Davi teve ali. Ele pensou: eu sou feinho, mas se o rei me der filha dele, eu estou bonito num pedaço. Porque Deus não é injusto, irmãos. Nós não servimos a Deus assim por nada, né? A gente tem que ter entendimento, sabedoria e buscar o alvo certo, né? Eu não posso focar as minhas motivações nas bênçãos de Deus. Eu quero ser abençoado. Não, eu tenho que concentrar as minhas motivações na minha salvação e no prazer de servir a Deus, de agradá-lo e ser grato a cada dia com o Senhor. É pegar o fio certo, irmãos. Não pega o fio errado, você não vai chegar lá. Motivações certas nos levam ao lugar certo. Observe que Davi teve o interesse em casar com a filha do rei. Davi teve o interesse de ficar livre dos impostos e ficar rico, mas ele não perdeu a motivação. Na hora da motivação ou na hora da briga, ele ouve as palavras do gigante, palavras amedrontadoras que afrontaram Davi. Se fosse alguém inexpressivo ou pequenino, de menor porte que Davi, afrontar ele podia pensar: eu sou maior, tenho mais experiência. Mas Davi era menor, tinha menos experiência. Davi não tinha força física como Golias, não tinha as armas de Golias. E Golias diz: olha, você pode vir a mim que eu vou acabar com você, eu vou destruir sua vida. Seu louco, rapaz. Olha a coragem de alguém que confia em Deus, irmãos. É por isso que Davi diz no Salmo 20, verso 7: uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor nosso Deus. Ainda que um exército se levante contra mim, meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levante contra mim, eu nele confiaria. Davi tinha fé nesse Deus que ele servia. Diga assim: você tem fé nesse Deus que você serve? Ou a gente crê ou não crê. Davi, com as motivações, juntou as motivações. Davi não tinha experiência em guerras de exército, ele não lutava com Saul. Davi tinha experiência com Deus, irmãos, com Deus. Um dia um leão veio atacar as ovelhas de seu pai. A coragem de Deus que estava nele foi para cima do leão e matou o leão. Veio o urso, ele matou o urso. E quando Saul recebe Davi nos seus aposentos, Davi fala: ninguém precisa ficar triste, abatido, o teu servo irá pelejar com o Golias. Eu acho que Saul deu uma risada sarcástica. Você, rapaz,
Talvez Saul ainda tinha um pouquinho de jeito para lidar com criança, com jovem. Não posso desmotivar o rapaz. Mas você é pequeno ainda, você é muito jovem, ele é um homem de guerra, é experimentado, ele tem experiência, ele é mais forte, olha o tamanho dele, há muitos anos, desde a sua mocidade ele luta, ele tem muitas experiências de técnicas de luta, você vai lutar com ele. Davi é perigoso. Davi diz: deixa eu te contar uma coisa, rei. Um dia eu estava apacentando as ovelhas que meu pai veio no urso e leão, Mateus 2, e assim como Deus me deu vitória sobre o urso e o leão, assim ele me dará sobre esse incircunciso filisteu. Saul não pôde questionar com Davi. Ele fala: vem cá, meu filho, é o mínimo que eu posso fazer para você. Vem cá, põe essa couraça aí, põe esse capacete, põe essas roupas aí, pega a espada. E Davi, por ingenuidade, pôs aquilo. Começou a andar todo desengonçado. Falou assim: não, eu não posso brigar com isso, porque eu não conheço, não estou acostumado. E a Bíblia diz no texto que nós lemos, o que é que diz lá? Davi, o que é que diz lá? E Davi tirou aquilo de sobre si. Aleluia. Interessante, irmãos, a Bíblia, porque se nós reportarmos lá para o Éden, alguma coisa estava em cima, algum peso estava no coração de Caim, peso muito forte. Deus o avisou: Caim, se tu fazes o bem, Caim, não haveria aceitação para ti. Agora, se você está procedendo mal, você deve dominar, porque o desejo deste mal é para te destruir. É isso que Deus estava dizendo com Caim. Você tem que dominar isso. Por mais que Davi treinasse com aquelas armas, irmãos, eram armas de Saul, Davi não iria vencer nunca Golias com as armas de Saul. Pela lógica, se ele fosse usar a lógica, ele ia morrer no primeiro contato com Golias, porque havia uma discrepância de portes. Um era pequeno, fraco, franzino, inexperiente, o outro era grande, forte, treinado, preparado e bem equipado. Davi tirou aquilo de sobre si. Irmãos, as nossas conquistas no reino de Deus, as nossas conquistas, dia após dia, quem deseja conquistar com Deus? As nossas conquistas, irmãos, nós precisamos conquistar as coisas. Quando Paulo diz que todas essas coisas são como figuras, estão escritos para aviso nosso, isso fala no Antigo Testamento. Josué conquistou a terra prometida. Interessante, Moisés, que era o homem mais manso da terra, Moisés que foi chamado por Deus, Deus apareceu numa sarça no Monte Horebe, falou com ele. A Bíblia diz que Deus falava face a face com Moisés. Moisés, que homem extraordinário, que homem fenomenal. Mas Deus disse: você não vai entrar, Moisés, você não vai conduzir esse povo à terra prometida. Ele disse: por que, Deus? Porque você me desobedeceu. Olha o perigo de desobedecer a Deus quando Deus fala, irmãos. Deus fala com a rocha, o povo está com sede, fala com a rocha e ela vai deitar a água. Moisés estava estressado com o povo, estava nervoso com o povo. Às vezes nós passamos por crises, por problemas, temos que controlar. É um peso que às vezes vem por cima da gente, a gente tem que sacudir, tirar fora, porque senão a gente pode causar muitos problemas que necessariamente não precisariam nos causar e nem vivenciá-los. Há muitas coisas que vai chegando mais próximo, acrescentando a nossa dor. A gente não precisa disso, crente não precisa disso, irmãos. Você tem que vencer os problemas e tentar buscar paz, esperança, força, ânimo, coragem, fé, poder, graça. Nós temos que buscar coisas boas. É assim que Paulo diz. Moisés está nervoso, não está estressado, ele mete o pau 2 vezes na rocha. Deus fala: por causa disso você não vai entrar, você não vai levar o povo. E Deus chama Josué. Josué introduz o povo na terra prometida, irmãos.
Ele é o condutor do povo. Deus deu a ele estratégias militares estranhas, de gritar, de rodear, tocar buzina. Estratégias que Deus deu a Josué, e ele então conduz o povo a tomar posse da herança que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e a Jacó. A igreja hoje, irmãos, olhando na figura, nós temos também que tomar posse daquilo que Deus tem para nos dar. Segundo Coríntios capítulo 1, verso 20, Paulo diz que todas as promessas de Deus são nele o sim, o amém, para a glória de Deus por nós. Deus fala pela boca de Jeremias que Ele pensa bem a nosso respeito para nos dar aquilo que nós esperamos. Se nós cremos em Deus, irmãos, nós precisamos urgentemente servi-lo, porque vivemos num tempo difícil, precisamos buscar força em Deus, graça, porque o diabo está lutando de tantas formas, está trabalhando com tanta pressa para roubar a fé das pessoas e tirar as pessoas do caminho do céu, levando elas à destruição, à mentira, ao engano. Nós precisamos nos esforçar, nós precisamos correr, e nós precisamos entender, irmãos, que o tempo é chegado, que o momento é chegado de Deus nos abençoar e nos entregar a herança prometida. Levante a sua mão e diga: eu tomo posse das promessas de Deus. O simples fato, às vezes, de nós nos tornarmos vencedores, estamos caminhando, né? Estamos caminhando com Jesus, estou procurando me esforçar e fazer aquilo que Deus ensina na sua palavra, estou procurando obedecer aquilo que Deus me manda, mas às vezes o inimigo ele lança uma armadura em você que você não pode lutar com ela, sabe disso? A arma de Saul, as armas de Saul. As armas de Saul podem até parecer boas, só que elas vão levar você a ser derrotado e derrotada. As armas de Saul são carnais, diga comigo. As armas de Saul são carnais. Deus não quer que você lute com as armas de Saul. Deus não quer que você guerreie com as armaduras de Saul, irmãos. Sabe por quê? Porque Eliabe, Samar, quem que é o nome do outro? Diga lá. Abinadab. Eles usavam armadura, eles usavam espada, eles usavam lança, eles tinham escudo, todas aquelas carapuças, aquelas coisas, aquelas roupas, aquelas armas de guerras antigas, eles tinham a couraça. E quando Golias afrontou por 40 dias, dizendo: dai-me um homem, porque se ele me vencer, nós os filisteus, nós nos tornamos servos de vocês. Agora, se eu vencer, vocês tornarão os nossos servos. E a Bíblia diz que o exército de Saul fugia. O próprio Saul temia. E Davi diz: há uma razão para isso. Eu não posso ver um incircunciso afrontando o exército de Deus e ficar quieto. Há uma recompensa para quem brigar com ele. Por que vocês estão assim? E às vezes, irmãos, nós temos que olhar no espelho e falar para nós: olha, eu não posso continuar assim. Eu tenho que entender, eu tenho que pensar, eu tenho que pôr minha mente para raciocinar. Irmãos, com Deus é vencer e vencer, é vencer e vencer. Com Deus não há derrota. A derrota que às vezes nós sofremos, ou os maus momentos que passamos, ou os caminhos ruins que nós vivenciamos, quando não é uma prova de Deus, é consequência de nossos erros. Davi sempre ele se quebrantava na presença do Senhor, falava: Senhor, Tu conheces a minha estrutura, Deus, Tu sabes que eu sou pó, Senhor. Davi sempre ele se abaixava diante de Deus: Senhor, me ajuda, Senhor, mostra o meu fim, a medida dos meus dias qual é, para que eu saiba o quanto sou frágil. Salmo 40, a expressão de vitória de Davi, acompanhada também de uma expressão de pressa, quando ele diz: olha, eu esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim, ouviu o meu clamor, tirou os meus pés
através de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Depois vem a lamentação: Senhor, apressa-te. Nós achamos que a oração do salmista de apressa só no Salmo 70. Salmo 40 tem Davi pondo pressa em Deus, irmãos. Aí nós entendemos que a gente não pode parar, irmãos, não pode parar.